Eu quero ensinar vocês hoje, vou começar a minha mensagem, a primeira mensagem dessa conferência com o tema. Vamos ler esse tema aí nas telas ou aqui, despertando sua consciência espiritual. Efésios 1:18 está escrito assim. Põe na tela, não precisa abrir. Subsequente disso eu vou ler outro texto, e aí sim peço para você abrir caso eu fique neste texto. O texto diz o seguinte, vamos ler juntos, eu preciso de você pregando comigo, 1, 2, 3 e já. Iluminados os olhos do vosso coração para e pensa. Iluminados os olhos do quê? Se o texto diz, então existe. Digo, o meu coração não é a bomba que jorra sangue. O meu coração, segundo a Bíblia, é o centro, é onde Deus habita. Diga, o meu coração é quem eu sou. Diga, o meu coração é o meu espírito. E a Bíblia está declarando que existe olhos no coração. Então, irmãos, o que eu quero ensinar a você, põe o banner na tela, eu já volto para cá. O que eu quero ensinar a você hoje é despertar a sua consciência espiritual. Por que eu quero despertar essa consciência espiritual? Porque se você não conseguir desenvolver essa consciência, você não vai enxergar nada além de roupas, de corpos, de pessoas. Preste atenção, note isso que eu vou te falar aqui. Se você não aprender a enxergar pelo Espírito, a única coisa que você vai ver são corpos em movimento vestidos de roupas. Você precisa entender que você, sabendo destas coisas ou não, o mundo espiritual não para. Agora, nesse exato momento, a Bíblia fala sobre o semeador que saiu lançando e semeando a semente, mas logo o adversário, o inimigo, veio para roubar essa semente. Então preste atenção, você está aqui e o mundo espiritual está trabalhando, anjos ou demônios, você não está enxergando, você não está vendo, mas quando você dorme, quando você acorda, quando você respira, quando você sai da sua cama, quando você está trabalhando, existe um mundo espiritual que você nem sabe, ou está sabendo, mas não está consciente, que está trabalhando e nunca vai parar. Anjos e demônios não param. Preste atenção. Então você querendo entender sobre isso, ou nem se importando com o que eu tenho para te falar, o mundo espiritual está acontecendo. E por que eu preciso saber dessas coisas? Porque se você não souber operar por cima, você vai perder todas aqui embaixo. Eu vou repetir. Se você não souber operar por cima, você vai perder todas as batalhas aqui embaixo. Quem está aqui, diga amém. Veja o que diz o texto de Efésios 1:18 de novo. Está falando que temos olhos no coração. Então você precisa ter uma visão além destes olhos naturais. O texto diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E ele está falando, você não vai entender nada sobre o seu chamamento, você não vai entender nada sobre o seu destino, você não vai entender nada sobre o seu futuro, se você não entender, não souber, não aprender a enxergar com os olhos do coração. Diga, anjos e demônios se movimentam. Agora, o que o Senhor está querendo dizer que eu preciso enxergar isso? Você precisa despertar a sua consciência, desenvolver a sua consciência a respeito do mundo espiritual. 2 Coríntios 4:18, olha para que a Bíblia manda você ficar atento. Veja, cutuca o irmão do lado e diga assim, fica atento, irmão. Diga assim, Paulo vai corrigir. Fala para ele, recebe aí. Diga assim, eu te garanto que é só para você. Olha o texto, não atentando nós nas coisas que se veem. Ele está falando, não fica olhando só para a roupa e corpo que se movimenta, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, as que se não vê são eternas. Ele está falando, não fique atento só para o que você está vendo, porque isso passa. Até o que você vê que te tenta, isso também passa. Ele está dizendo, não fique enxergando só com os olhos naturais, porque essas coisas são passageiras, mas as coisas que você não enxerga, ele diz, são eternas, vão prevalecer. Diga, se eu sou o Espírito,
eu posso enxergar pelo Espírito. Uau, diga, se eu sou o Espírito, eu posso enxergar com os olhos do coração. Desenvolvendo a sua consciência a respeito do mundo espiritual, Hebreus 5,14 está falando o seguinte. Veja o que está em Hebreus 5,14. Leia junto comigo, 1, 2, 3 e já, vamos lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm o quê? As suas, vamos, tem o quê? As suas faculdades, o quê? Ele está falando que as suas faculdades precisam ser exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está falando que há um desenvolvimento nas nossas faculdades. Você tem que trabalhar com a mente e com os olhos do coração. Você precisa aprender a palavra na mente e no coração. Você precisa enxergar com os olhos naturais e com os olhos espirituais, porque senão tudo você vai ver como natural e a sua vida vai ficar uma bagunça e você não vai saber resolver. Existem coisas e momentos que você precisa bater na mesa e mandar por cima. Eu nem comecei a pregar. Enquanto você vive no natural, o espiritual está em movimento. O invisível, ele sempre vai influenciar o que é visível. Nem tudo que governa a sua vida é visto. Por exemplo, Deus governa a minha vida, a palavra governa a minha vida. Sabe que ninguém está vendo Deus, mas as suas manifestações na minha vida as pessoas podem ver. Nem tudo que é aparente é bom, e nem tudo aparente quer dizer que de fato é. O que de fato é quem governa você. Alô? Você está aqui? Maturidade, o nível maior de maturidade que você possa ter, é você saber perceber além dos sentidos naturais. Então quando você diz assim, eu estou maduro, você está dizendo, eu enxergo pelo mundo espiritual. Quem enxerga pelo mundo espiritual não fica magoadinho com outras pessoas, não perde tempo doloradinho, tristinho, porque quem enxerga no mundo espiritual não vai perder tempo com coisas naturais. Quem sabe o que é um coração, o espírito, o coração espiritual, não deixa entrar resíduos no coração, não se senta em mesa, em reuniões de café, jantar, churrascos, festividades, para falar de outros. Por quê? Porque ele enxerga pelo mundo espiritual, e ele sabe que tudo que ele faz naturalmente tem um efeito espiritual. E se uma conversa pode ser podre, é porque no mundo espiritual você não está enxergando nada, e você está todo apodrecido. Quem está aqui? Diga, essa palavra é salvação para mim. Agora, qual a realidade no mundo espiritual? Efésios, o Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 12, o que? Vamos lá. Vamos ler juntos já. Porque a nossa luta não é contra os... Vamos lá, pessoal. Quem almoçou hoje aqui? Quem não almoçou, o pastor Diego hoje vai pagar. Na onde, Diego? Eles que escolhem. Restaurante da Fé e Graça. Uma janta espiritual para você. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Só quem almoçou, diga junto comigo, vamos lá. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Ele está falando assim, tem uma luta que você luta, e não é no natural, não tem nada a ver com soco e chute. Tem uma luta que não tem nada a ver com jiu-jitsu, nada a ver com kickboxer, com o boxe, não tem nada a ver com o karatê, não tem nada a ver com MMA. Essa luta não tem nada a ver com a discussão entre um irmão e outro, não tem nada a ver com uma briga na área jurídica lá, com advogados contra o outro, não tem nada a ver com as coisas naturais. Enquanto você não vence no mundo espiritual, não entende sobre o mundo espiritual, você é um perdedor e fracassado no mundo natural.
Você só pode ter vitória quando a sua consciência é desenvolvida e despertada acerca das coisas espirituais, porque você nunca mais vai olhar e vai falar: por que esse irmão está fazendo isso? Por que aquela pessoa está me perseguindo? Você não vai fazer isso. Você vai se levantar sem que aquela pessoa veja e dizer: Satanás maldito que tem usado essa pessoa para atrasar o meu lado e atrapalhar o meu caminho. Essa pessoa é vítima do diabo. Eu te repreendo, diabo. Você não está contra a pessoa, você está contra, no mundo espiritual, ao mal que está atrás dela. Se as pessoas enxergassem o mundo espiritual, muitos divórcios eram evitados. Se elas enxergassem o mundo espiritual, muitas divisões eram evitadas, sociedades não se rompiam, igrejas não se dividiam, ministério não se acabava. Agora, quando você entende o mundo espiritual, uma tentação vem diante de você, opa, para trás de mim, Satanás. Você não vai contra aquela pessoa, você vai contra o demônio que está atrás daquela pessoa, tentando tentar você e destruir seu casamento. Quem está aqui? Diga: a nossa luta não é contra o sangue. Diga. A nossa luta não é contra a carne. Diga. Mas sim contra as forças espirituais. Então existe uma dimensão invisível influenciando eventos, pessoas e circunstâncias. Nem todo problema é apenas natural. Nem toda resistência é apenas humana. Quem está aqui? Aprenda a enxergar por cima. Quem vive apenas pelo que vê, se assusta sempre, vive dizendo que está com medo. Quem aprende a enxergar só as coisas naturais, se confunde facilmente, entra em sociedade que não é para entrar, em casamento que não era para nunca ter casado. Alô? Quebra etapas, abre negócio sem seu tempo, sai da empresa sem seu tempo, porque ficou tristinho com o líder, com o patrão, com o encarregado, com o CEO da empresa. Quando você enxerga o mundo espiritual, tudo está resolvido, irmão. Agora, quem desenvolve a consciência espiritual, ele consegue ter discernimento, ele permanece firme, ele não entra em pânico quando o problema aparece. O problema aparece, ele não sai desesperado para resolver. Ele, opa, no mundo espiritual há uma autoridade sobre mim e eu vou usar isso. Quem está aqui? Quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder, só escuta a pergunta e pensa: quem são os demônios para você? Vou perguntar de novo. Quem são os demônios para você? Você acredita realmente que eles existem? Você acredita realmente que eles trabalham para te destruir, para te distrair agora aí com qualquer coisa, seja celular, seja o que for? Para que a nossa atenção aqui seja roubada, algum barulho tire a tua atenção, alguma coisa aconteça, um acidente aconteça, para que você não ouça a palavra. Você consegue entender isso, que existe um mundo espiritual trabalhando? Quem são os demônios para você? Os demônios, irmãos, são aqueles que sempre vão trabalhar para destruir quem é feito à imagem e semelhança de Deus. Eles nunca vão parar, eles sempre vão trabalhar. Como João 10:10 fala sobre o ladrão, apontativo, intencionalmente, para quem é Satanás, mesmo esse texto tendo um contexto histórico e profético, mas aqui ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Então ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida abençoada. Então quando ele fala do outro, ele fala desse ladrão se referindo a Satanás. Ele está fazendo aqui a distinção de caráter. Ele está dizendo: o ladrão, Satanás, o diabo, ele vem, João 10:10, para roubar, para matar e para destruir. Então ele diz: eu, Jesus, vim para que vocês tivessem vida e vida com abundância. Então veja, tudo que mata, rouba e destrói vem de Satanás. Tudo que dá abundância, prosperidade, provisão sou eu. Ele está querendo dizer isso, entendeu? Quem está aqui? Quem são os demônios para você? Repete assim comigo: são espíritos caídos. Diga assim: anjos que se rebelaram. Eu me lembro de um texto de Apocalipse 12, eu só não sei se começa no verso 1, acredito que no verso 3 ou 4 vai dizer alguma coisa assim, eu quero ler com você. Põe em Apocalipse, põe versículo... Vamos começar do 1 e vamos até... Vá para o 3, vamos ver o que nós temos aqui. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Mais um versículo, vamos achar. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
A quem você acha que se refere? A um anjo de Deus? A um anjo abençoador? Óbvio que não. Aqui você está enxergando em Apocalipse, dentro das revelações que João teve pela inspiração de Deus, o mundo espiritual. Você precisa desenvolver a sua consciência espiritual. E o que Satanás faz, João 10:10? Ele mata, rouba e destrói, destrói, mata e rouba. E se você entender isso, irmãos, metade dos seus problemas vão ser resolvidos essa semana, e a outra metade o dia que você quiser. Bom que você está bem entusiasmado para isso. Eu gosto de problemas resolvidos. 2 Pedro, capítulo 2. Abra lá comigo, 2 Pedro 2, se você puder, tiver a Bíblia em mãos. Olha, lá em Apocalipse 12, eu acho que o versículo 8 e 9 vai chegar na parte que eu quero te mostrar. Deixa eu ver se estamos aqui. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora vai para o 9, eu acho que é aí. Diz assim: e foi, gente, olha lá. E foi, é esse texto que eu estava procurando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Que se chama o quê? Então Apocalipse está revelando quem é o diabo. E o texto diz o que? Diabo e Satanás. O que está escrito depois? O sedutor de todo mundo. Ou seja, tem um trabalhar dos anjos e tem um trabalhar dos demônios. É aqui, agora, nesse exato momento. Ele quer perverter jovens e velhos, experientes ou inexperientes, casados e solteiros, convertidos há muito tempo e novos convertidos. Ele quer que você perca o foco. Agora o texto diz: o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E o quê? E com ele o quê? E os seus anjos. O que são os demônios? Anjos caídos, que caíram com Satanás. A terça parte dos anjos. Todos os estudiosos concordam com isso. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. O texto diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando para o juízo. Então existem demônios que estão atuando, que são ex-anjos de Deus. Você percebe que nem todo ex presta? Alô? Eu tinha uma vida no passado, não era melhor do que a que você pode ter e está tendo agora em Jesus. Eu vou dizer de novo, não era melhor. Não olhe para as coisas passadas, ele diz: eis que faço coisa nova. Aleluia. Está chegando para nós um tempo de coisas novas. Se prepare para esse 2026, irmãos. Põe o banner, põe o banner. É o ano de portas abertas. É o ano de muita criatividade. É o ano de novos começos. É o ano de novas restituições. É o ano de novos começos. É o ano de criatividade. É o ano onde as portas vão se abrir como portas de shopping center. Deus nos deu essa palavra, meu irmão. Aleluia. Oh Deus. Então, o que eles fazem? João 10:10, mata, rouba e destrói. João 8:4:4, a Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Põe outro 8:44, João 8:44, Eliane. Está escrito: vós sois do diabo. Uma exortação aqui, repreensão. Isso não cabe para nós que somos de Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então você nunca deve falar mentira. Ei, crianças, adolescentes, jovens, velhos, novos, pais, mães, você não deve mentir para o seu filho, nem que ele não possa saber de tal coisa. Se você não pode falar de tal coisa, não fale de tal coisa. Agora não invente uma mentira. Tem pessoas que desenvolvem os filhos na mentira desde pequeno. Não vai aí que aí tem o bicho papão. Não vai aí que aí tem o bicho da morte. Não vai aí que um bicho feroz vai te pegar. Para de contar mentira, porque essa mentira, de tanto você contar, pode virar uma verdade e destruir o seu filho. Não existe isso na vida de um crente, irmão. Não vai aí, porque não pode ir aí. Porque não pode? Você precisa que eu te ensine o porquê não pode? Pai tem que ter autoridade sobre os filhos, não inventar mentira. Ah, pastor, isso é ser muito rígido. Então tá bom, quando você construir o seu delinquente, peça para um pastor orar para libertar ele. Só que se você estiver numa igreja como a nossa, provavelmente o pastor vai investigar
e pesquisar o porquê que o seu filho está assim tão endemoniado. E ele vai descobrir que você é o culpado, porque você ensinou errado. Agora, se você ouviu o meu conselho, provavelmente o seu filho vai estar aqui servindo no louvor, no diaconato, sendo um pastor, sendo um ministro da palavra, porque ele vai crescer no temor do Senhor. Não pode, por quê? Porque não pode, papai falou, é lei. Tem autoridade sobre seus filhos, irmão. Você não precisa de mentira para evitar que o seu filho vá a algum lugar. É só dizer a verdade sempre vai valer mais e vai prevalecer. Mas nem de brincadeirinha, porque o pai da mentira é o diabo. E você não pode querer ter parte com ele quando Jesus já te fez filho de Deus. Uau! Se você é filho de Deus, você permanece na verdade. Pode sentar, ter uma consciência boa desenvolvida no seu filho pela sua conversa. É muito melhor do que você contar uma historinha que não existe. Papai Noel no Natal, para de mentir, você sabe que não existe Papai Noel. Ensina a verdade para o seu filho, mas as outras crianças vão debochar dele, mas ele entra no céu. E as outras crianças? Eu não sei se vão ser salvas, se elas vão confessar a Cristo um dia. Eu pouco me importo com o que os outros vão pensar, irmão. Você precisa ensinar a verdade para os seus filhos. E dizer, não tem Papai Noel, o único salvador que você tem chama-se Jesus Cristo. Seus filhos podem assistir lá os desenhos que você coloca para assistir. Tem filho de pessoas aqui que gosta do Batman, gosta do Superman, gosta do Homem-Aranha, gosta sei lá do quê. Ah, mas pastor, é só uma criança. Você faz ele gostar mais de Jesus e mostrar que o verdadeiro herói, salvador dele chama-se Cristo, Jesus. Eu sei que você faz. Essa mensagem é só para os irmãos da live. Agora, sabendo o caráter dos demônios, quem são os anjos? Hebreus 1,14 diz, e aqui a gente começa a entender o que queremos com essa conferência temperatura máxima. Quem são os anjos? O texto diz aqui em Hebreus 1,14, vamos todos ler juntos, 1, 2, 3 e já, vai. Não são todos eles espíritos? A palavra está dizendo que eles servem ou são enviados para servir. Quem vai herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação não são nossos cachorros, os bichos e os animais. Quem vai herdar a salvação são todos aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode ter coisas boas nesse mundo. Você pode ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, e tudo isso é lícito. Está tudo certo, você deve viver, comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz, se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Pode comer, pode desfrutar. A Bíblia diz, meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Pode ter necessidade suprida, pode viver bem. Você não foi feito para viver endividado, com geladeira vazia, armário vazio. Você foi feito para viver próspero. Agora, tudo isso é lícito, tudo isso está na bênção, está tudo certo, está tudo certo. Mas a maior bênção e presente que você possa ter recebido e recebeu, chama-se salvação. Acesso não foi negado a você. O lugar que você vai entrar, o lugar na verdade que você já entrou, você só precisa estar lá, no sentido de sair daqui e ir, mas em Deus você já está, porque a Bíblia diz que eu estou assentado, muito acima de todo principado, de toda potestade. Eu estou no colo de Jesus, ou seja, o céu já está em mim, eu já estou no céu, mas no sentido da coisa assim, vamos dizer, fisicamente falando, você ainda tem um corpo aqui. E quando as leis da gravidade forem quebradas, Jesus voltar e a igreja subir, aleluia, se você estiver aqui, é isso que vai acontecer. As leis da gravidade vão ser quebradas e você vai subir com ele, ele não vai pisar na terra, você vai subir com ele. Agora, se você não estiver aqui e já tiver cumprido seus dias na terra, você já estará com o Senhor, esperando esse grande dia. Sabe que coisa interessante, irmão? É que você pode prosperar aqui, viver abundantemente mais aqui, abençoado aqui, mas a certeza da salvação, aquilo que você carrega dentro de você, a convicção que você tem a respeito da vida após a morte, e você não passará por ela, não na morte física, mas na morte espiritual, porque você já estava morto espiritual e não vai morrer de novo. Ele deu vida juntamente com ele.
E você permanece nele, e você vai sendo limpo para produzir mais frutos, como está em João 15. E agora, quando as leis da gravidade forem quebradas, e ele vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz que você subirá com ele nas alturas. Meu Deus, você subirá com ele. Sabe, essas são as coisas mais importantes que nós podemos pensar e imaginar, além de ter uma vida abençoada nessa terra. Agora, se Ele nos dá o direito de ter uma vida abençoada na terra, Ele nos dá os meios, e um dos meios é ter a consciência desenvolvida do mundo espiritual, e a consciência também do que a palavra nos promete, e a palavra nos promete que somos abençoados. Agora, quem é que estica, que traz, que conduz, que serve, que conecta coisas conosco, além do sangue de Cristo e da sua salvação? Quem é que serve da mesa que Ele já nos deu? Chama-se anjos. Os anjos, o texto diz, o versículo diz, que são espíritos ministradores. Eles são enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está dizendo que além dele te dar a salvação, que é a coisa mais importante, além de você ir para o céu e ter os céus em você, ele também te dá o direito de ser servido aqui na terra pelos anjos. E toda vez que você fica com a palavra, tem um serviço dos anjos para você. Deixa eu te explicar isso. Mateus capítulo 4. A Bíblia vai relatar as tentações que Jesus sofreu aqui. Então o tentador se aproximou e disse: transforme estas pedras em pães. É assim que o texto reza: transforme essas pedras em pães. Ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, a palavra é o que traz vida, a palavra é alimento. Versículo 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Mais um. Ele disse: és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito o quê? O quê? Até o diabo sabe que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Meu Deus do céu, até o diabo sabe que os anjos foram levantados e feitos para te servir, até porque ele foi um dos anjos. Agora, se o diabo sabe, porque muitos crentes não sabem, gente. Se o diabo sabe e teme isso, por que muitos crentes não usufruem disso? Se o diabo sabe, você tem que saber. É os anjos, são os anjos que vão trazer para você, são os anjos que vão fazer. Oh meu Deus, aos seus anjos ordenará o respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Isso quer dizer que os anjos também limpam o caminho. Meu Deus do céu, você não pode tropeçar, não foi feito para tropeçar. Agora você tem que acreditar, desenvolver a sua consciência no mundo espiritual e acreditar que existe agora aí um anjo seu. Tem um anjo para cada crente. Existe um anjo que está comigo o dia todo. Ele conduziu o meu caminho de lá de Duartina até aqui. Ele veio na minha frente e outros anjos vieram. Ele me protegeu, ele me livrou. Satanás tentou me tragar a viagem inteira. Ele tentou tragar você a semana inteira. Você nem viu, nem sabia, nem tinha consciência disso. Mas os anjos estavam te servindo, porque Deus liberou a palavra sobre você. Ele disse aos anjos: eu dou ordem para que guarde o Eberton, para que guarde o Renato, para que guarde o Douglas, para que guarde você. Tem anjo te guardando, quer você queira, quer não. Agora entenda o mundo espiritual e viva na dimensão do Espírito, irmão. Você tem que entender isso. É por isso que a bala perdida não te pega. É por isso que as setas do diabo são paralisadas, e tudo que se levanta dele, o Espírito Santo vem e rebate. Oh meu Deus, os anjos vêm e te guardam, porque há uma ordem liberada de Deus: anjos, vocês vão servir os meus filhos. E aí o filho fica folgadão quando aprende isso, porque ele começa a andar pela rua dizendo: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Satanás se levanta. Como é? O crente não tem acreditado, mas Satanás vive se levantando, né? Como é que é? Você fala: eu não entendi, fala de novo. Não, é que Satanás, ele se levanta. O cara fez a escofeg, né? Então ele entende, ele fala: a altura que Satanás pode se levantar, pelo que eu sei da Bíblia, é só por debaixo dos meus pés. O teto dele chama sola de sapato. Uau! O teto do diabo, o mais alto que ele pode chegar, é debaixo do seu pé. Meu Deus do céu! Ele só pode atingir o teu pé. Desenvolva a sua consciência. Ele só pode cheirar o teu chulé.
Aí o crente lá, mas o diabo, você sabe como é. Ô filho, para de falar do capeta, porque eu já sei a desgraça que ele é. E o único lugar que ele pode chegar para um crente desenvolvido é debaixo do meu pé. Mas os demônios, eles estão pegando meu joelho e minha cintura. Sabe por quê? Porque você está sem pé. Para colocar na cabeça dele, o que é estar sem pé? É sem a consciência desenvolvida do mundo espiritual. Quando você tem consciência, você pisa nele, irmão. Quando você tem consciência, o problema até se levanta, mas você diz: mar, aquieta-te, ventos, ei, acalma-te. A parada é o seguinte: eu vou chegar no meu destino e o barco não vai derivar, o barco não vai afundar, porque aonde a palavra Jesus está, o barco não afunda, nunca afundou e nunca vai afundar. Oh meu Deus, abre os olhos deles, Senhor, para que eles possam ver que maior são aqueles que estão conosco, em maior quantidade são aqueles que nos servem, muito maior é o que está em você do que o que está lá fora. Coisa de louco essa palavra, né? E você entende porque muitas vezes a gente não consegue ouvir mais nenhuma outra coisa a não ser a palavra da fé. Porque não tem como ser derrotado com esse nível de revelação, irmão. Aleluia. Em todo o tempo ele é muito mais do que bom. Ele é muito mais do que isso. Aleluia. Então o próximo versículo de Mateus 4 diz o seguinte: até o diabo sabia sobre os demônios. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mais um versículo põe na tela para nós. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí vem mais um texto, vamos lá. E lhes disse: tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. O diabo podia dar? Sim, Adão entregou tudo na mão dele. Mas Jesus estava prestes a cumprir o seu chamado e ministério para ir ao inferno, tomar a chave da mão do capeta, expor ele ao ridículo diante de todos os seus seguidores e provar que ele é um banana. Não, banana é muito bom, banana é gostoso, não pode chamar ele de banana não, ele é um lixo, um podre, para provar que ele é um podre, um lixo. Então ele é exposto ao ridículo. Só que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele traz consigo a chave da vitória. Aquilo que Adão entregou com uma mão, Jesus foi lá e tomou. E agora Jesus não tomou e levou isso para o céu. Ele diz: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e paralisar todos os dardos do inimigo. Em meu nome vão e faça, expulsam os demônios, cure os enfermos, batize as pessoas em meu nome, em meu nome façam os discípulos. Ele está dizendo o que? Eu tomei e te dei. Agora o que você faz? Vai graça, você sai daqui falando a palavra, declarando a palavra, exercendo sua autoridade e se transformando no crente que pega fogo, atingindo sua temperatura máxima. Temperatura máxima, para o alto e avante, pega fogo, pega fogo. Uma mosca não pode pousar em cima do óleo quente. Diga amém. Quem são os anjos? Diga ministradores da parte do Senhor. Mais um. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, autoridade. Autoridade. Satanás vai fungar no teu cangote até a hora que você descobrir sua autoridade e usá-la. Mas isso aqui está difícil, isso aqui está impossível. Já bateu o pé? Já usou a autoridade? E já disse: para trás de mim, Satanás. Minha família é do Senhor, minha casa é do Senhor, meu dinheiro é do Senhor, sou dizimista. Ninguém toca nas minhas finanças. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Mais um versículo, mais um. Com isto que aconteceu, alô, o que aconteceu? Volta o outro versículo, volta. Então o que aconteceu? Jesus Smith Wigglesworth, um dos maiores pregadores da fé, que ressuscitou mais de 20 pessoas,
Ele disse que uma certa vez uma mulher estava no ponto de ônibus e o seu cachorrinho ficava ali com ela até que a condução dela viesse. Então, naquele ponto de ônibus, ela falava o nome do cachorro, vou trazer para um nome de cachorro brasileiro, Totó, vai para trás, volta para casa, e o cachorrinho entrava no meio das pernas, e abanava o rabinho, cheirava, brincava, Totó vai para trás, meu ônibus está prestes a vir, vai para trás, Totó, e ele passava no meio das pernas, ela passava a mão, fazia carinho e tudo mais, Totó, Totó, vai para casa, agora o ônibus está vindo. E aí quando o ônibus vem, ela olha para o Totó e faz, Totó vai para casa agora! E ele põe o rabinho entre as pernas e entra pelo portão e vai para dentro de casa. Moral da história, Smith Wigglesworth diz, enquanto você não usar a sua autoridade e ordenar, Satanás vai ficar passando o rabinho dele entre sua vida, seu casamento, suas finanças, sua empresa, seus negócios. Não deixe o diabo comprometer mais nenhum ponto da sua vida, nem sua liderança, nem nada. Nem o seu chamado, nem teu devocional, com as distrações, hoje eu vou ler o livro do pastor, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou isso, mas sempre vem uma distração, enxerga o mundo espiritual, o diabo não quer que você adquira conhecimento, porque o conhecimento, ele vai trazer para você luz, e quando luz chega, você está agora o quê? Com o entendimento iluminado, como lemos, e aí, tudo fica fácil, porque com luz, você não tropeça. É circunstância, o dia é tão corrido hoje, né? Tem muitas distrações. O diabo não está com a orelha ou com o chifre, se é que ele tem, dizendo assim, sou capeta, vou acabar com o teu dia. Não, ele só te distrai com as redes sociais, com os vidinhos. Ele só distrai com essas coisas assim. E quando você vai ver, as tentações estão entrando, o tempo está sendo perdido, que a moeda é a coisa mais valiosa que você tem. Você não cria, não produz, não faz. Deus diz que é o ano de criatividade, Deus diz que é o ano de portas abertas, então vamos pensar nessas portas o tempo todo, vamos buscar inspiração e criatividade. Isso só acontece quando você entra no secreto, busca o teu pai em secreto, e ali não tem celular, ali não tem nada que possa te desfocar e atrapalhar. Como eu amo o meu ranchinho, porque não pega celular, não pega nada. Não tem como se distrair. Secretos com Deus, lugar de recompensas. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Sabe que para algumas pessoas aqui o que está faltando? É só você dar um retira-te e dizer retira-te, e usar a autoridade e falar saia. Eu vou repetir. Para uns aqui, o que está faltando é só você bater na mesa e dizer, acabou, diabo, desgraçado. Oséias 4,6 diz, por faltar o conhecimento o povo estava sendo destruído. Então, Satanás desgraçado, ouça a minha voz, na autoridade que há no nome de Jesus, eu te ordeno, saia, acabou o seu reinado naquela área da minha vida. Seja o vício que você carrega, a pornografia, seja o que for, você precisa ordenar, porque só vai ficar na tua vida o que você quer segurar e o que você quer ficar, que fica com você. Mas também só vai sair o que você quiser tirar. Mais um versículo. Com isto, o que aconteceu? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. O deixou o diabo, e eis que vieram os anjos. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Essa semana vai ter tanto anjo me servindo, irmão. A consciência dessa igreja no mundo espiritual está sendo desenvolvida. As habilidades para enxergar o mundo espiritual, bater na mesa no sentido da coisa e dizer, esse ano eu prospero mais do que todos os outros anos da minha vida. Vai ser assim? Diga, vai ser assim. Diga, vai ser assim. Bate o pé e diga, toma essa, diabo. Diga, toma essa, diabo. Fala, tá feito. Nada vai parar você, nada vai segurar você. Ninguém vai crescer mais do que você nessa cidade. Não vai ter ninguém para paralisar o teu crescimento. O seu teto é o céu, irmão.
Eu vou ver gente muito rica aqui, muito rica aqui, muito rica aqui, muito próspera. Nessa igreja, quem entrar doente vai ser curado. E isso vai acontecer. E nenhum crente dessa igreja vai levar doença, vai tirar a doença. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai acontecer desse jeito. Você vai crescer para a direita, para a esquerda, por todo lado. Pega isso. Vamos, fé e graça. Essas paredes não vão te conter. Nada vai segurar você. Não se conforme com o seu tamanho. Diga para a sua mente qual será o seu tamanho. Jabes fez a oração mais linda do Velho Testamento, dizendo: Senhor, alarga o meu território. A Bíblia não diz em lugar algum que Jabes foi repreendido por querer crescimento. Abraão era rico quando chamado por Deus, mas depois de servir a Deus, ele foi feito o pai da bênção, no bom sentido da coisa, e um homem muito próspero. A Bíblia diz muito rico, ou seja, o que ele tinha foi aumentado e multiplicado. E tem um detalhe: Abraão, muito rico, Davi também no seu reino, ambos eram chamados de amigo de Deus e homem segundo o coração de Deus. Então quer dizer que Deus tem amigos ricos, homens prósperos. A única pessoa que não quer que você prospere é a sua mente religiosa, se é que você tem, ou Satanás com pensamentos e doutrinas diabólicas que quer deixar a igreja pobre. Você está comigo? A pobreza, ela é ventilada e soprada como um pensamento. E quando você dá luz ao pensamento, ela vira uma crença. E quando ela vira uma crença, ela toma suas ações. E quando ela toma suas ações, as suas atitudes, ela faz com que você tenha os resultados das suas ações. Então dê um chute hoje em tudo que te atrapalha, enxergue o mundo espiritual e diga como é que vai ser. Homens que decidiram crer em Deus. Quem está aqui? Eu preguei, ele pegou uma quantidade de livro, ele quer dar livro para todo mundo. Depois me contaram a história dele. Salmos 91, verso 11. Diga: eu sou próspero. Olha o que diz aqui, 1, 2, 3 e já. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardem em todos os seus caminhos. Você está aqui? Você está sendo guardado. Você vai descer a escada para ir embora? Guardado. Quem vai trabalhar amanhã? Guardado. Tudo que você fizer, os anjos vão te guardar. E 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Praga nenhuma chegará à tua casa. Seta nenhuma do diabo vai atingir você. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Até no teu sono tem prosperidade. Não estranhe se nessa semana profética da temperatura máxima você acordar com uma inspiração, querendo descascar varas. Deus tem uma prosperidade para cada um de vocês. Oh, meu Deus. Eu estou recebendo tanta coisa aqui, mas eu quero passar para você e pregar para você, só que Deus está falando para mim algumas coisas. Aleluia.
Diga: Deus de proteção. Não, 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 não. Feche os olhos, diga: Deus de proteção. Obrigado por me proteger, mesmo sem eu merecer. Agora Cristo, quando morre, Ele te faz esse merecedor, porque o teu irmão pagou a sua dívida. Salmos 91, eu li. Agora 2 Reis 6:16. Ele respondeu: não temas, fé e graça, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora eu cheguei aonde eu quero para dar o tema justo para essa mensagem. Lá no Velho Testamento, o homem de Deus queria que os seus enxergassem o que ele já sabia, que existe um mundo espiritual. Então ele diz, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Irmãos, Eliseu está orando por alguma coisa natural? Eliseu está falando: abre os olhos. Que olhos são esses? Do coração. Porque os naturais já estavam abertos. Ele não estava assim, o seu moço, para Eliseu: o que, Eliseu? Ele não estava com os olhos fechados, ele estava com os olhos abertos. Mas ele disse: abre os olhos. Poderia ser redundante se fosse a mesma coisa. Então ele poderia dizer: meu Senhor, meu olho está bem aberto aqui. Mas ele não disse isso, porque os olhos naturais estavam abertos como todos os nossos estão todos os dias. Mas nós não podemos ver somente roupa e corpos. Nós temos que enxergar atrás. E olha, eu vou te falar uma coisa: se você aprender a enxergar o mundo espiritual, não são todos que você vai convidar para entrar na sua casa. Tem muitas pessoas que entram em nossas casas, e se elas não saem de lá cheias, encharcadas, influenciadas pela palavra que você carrega, ela vai deixar o que ela carrega. Então não pense duas vezes em semear a semente, em colocar o que você tem na vida dela. Porque existem pesos que entram pelas nossas portas, mas não era para nós carregarmos. Enxergando o mundo espiritual. Aleluia. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Deus é espírito. E como que ele fez? Ele passou a mão assim e falou: veja com os olhos naturais? Não, esse foi um toque divino. Tem pessoas aqui hoje, nessa noite, recebendo toques divinos. Existem pessoas aqui hoje que Deus está tocando e dando visões espirituais. Visões. Deus está levando a nossa igreja para um novo patamar. Se acostume. Diga: eu confio e eu recebo. Diga: Eliseu tinha consciência espiritual. Geazi só enxergava o natural. Agora deixa eu dar uma boa nova para você. O dia dos olhos de Geazi abrir chegou. O dia dos nossos olhos se abrirem chegou, irmão. Diga: eu sou um imã de bênção. Diga: eu sou um imã de milagres. Diga: eu sou um transportador. Diga: eu sou um teleférico da unção de Deus. Diga: o meu corpo é eletrizado pelo Espírito Santo. Diga: minha vida
transmite vida e não morte. Diga: minha vida transmite cura e não doença. Diga: minha vida opera, realiza intervenções divinas, milagres sobrenaturais, multiplicações, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você não terá mais uma consciência natural, mas a sua consciência desenvolvida a respeito do mundo espiritual vai começar a ser operante de hoje em diante. Você vai enxergar o que ninguém enxerga, vai discernir o que ninguém discerne, e as pessoas vão saber e vão falar: como é que ela soube, como é que ele soube? Eu soube porque o Senhor me revelou. Quero falar, olhe para cá, Deus me fala sobre isso. Eu quero dizer, um exército tinha estratégias, mas as estratégias, Cassandra, eram todas reveladas ao outro povo, ao outro exército. Então a liderança daquele exército começou a pensar: o que está acontecendo? Tem um espião, um X9, como diz na linguagem de hoje, entre nós. Alguém disse: não, é que lá existe um profeta, e tudo que o Senhor ou nós projetamos, Deus revela ao profeta, o profeta revela a eles. Existe um profeta. Oh meu Deus, Deus disse antes de virarmos o ano, iniciando o ano, sobre a união do profético com o profeta, do profeta com o profético. A Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus e será seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Como profeta sobre a nossa cidade, eu estou liberando uma palavra. Os planos do diabo e do inimigo estão sendo revelados para que você não perca mais. O que isso quer dizer? Que a partir de hoje você enxerga o mundo espiritual e você não vai cair, me dá PA, você não vai cair em nenhum laço do diabo, você não vai cair em nenhum laço de Satanás. Pelo contrário, a inspiração, a criatividade de Deus vai começar a se revelar a você, e você vai ficar muito próspero, muito rico com as ideias dos céus. O Senhor vai operar com restituições, com restaurações. Aquilo que queria roubar a sua família, que queria roubar o seu casamento, que queria tirar os seus filhos daqui, está caindo por terra hoje, porque os planos de Satanás estão sendo frustrados. Ei, fé e graça, atinja agora a sua temperatura máxima. O primeiro ano se passou e nós aprendemos. O segundo ano se passou e nós recebemos. O terceiro ano se passou e nós continuamos. Pandemia veio, nós ultrapassamos o quarto, o quinto, o sexto ano, o sétimo ano. Estamos operando no oitavo ano. Uau! Deus tem algo especial com o oitavo. Esse é o ano, irmão, aonde o oitavo homem irá se revelar. Você se lembra? O primeiro filho de Jessé passou, o segundo também. A resposta sempre era: não é esse, não é esse. Quando chega no sétimo, não é esse. Você tem mais algum? Sim, eu tenho. Quem era? O oitavo. Manda chamá-lo. Ninguém serve o banquete, ninguém come enquanto esse oitavo não chegar. Chegou o ano de sentarmos na mesa. Nós estamos sendo treinados, instruídos para se tornar o grande exército, o oitavo dessa cidade. Muitos saíram da frente, mas o oitavo está prestes a se manifestar. Não perca o foco. Ah, meu irmão, o banquete feito dos céus, o banquete preparado com as melhores iguarias, o banquete dos céus está preparado para mim e para você. E o Senhor está dizendo: neste oitavo ano nós chegaremos
entraremos na maior temperatura como igreja. A unção está aumentando. Não será como no primeiro ano, não será como no segundo ano, não será como no sexto, não será como no sétimo. Por ser o 8º ano, o Senhor está dizendo: será o maior nível de unção experimentado na fé e graça. Tudo está sendo alinhado. Meu Deus, meu Deus, o que o Senhor está nos falando? Oh, nós consideramos. Se coloque de pé, levante as suas mãos, feche seus olhos e diga: meu Deus, vamos, meu Deus, eu coloco o meu 8º ano diante do Senhor. Eu sou o 8º homem. Diga: eu sou a bola da vez, e eu recebo o maior nível de revelação, de unção e de inspiração, em nome de Jesus.